Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Luiz Ottoni, sou especialista em SEO aí há mais de 10 anos e aqui no canal a gente fala tudo sobre esse universo aí de SEO, de EO, AI, etc. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre essa ferramenta que você viu aí no título, que é o Profound. Então se você caiu aqui de paraquedas, volta aí os dois módulos para conseguir pegar desde o início. Mas se você quiser continuar acompanhando a partir daqui, também tá tudo bem. Então no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a ferramenta. Eu tinha parado, como vocês podem ver aqui na tela, na parte de sentimento, né, de análise. Aliás, eu parei na plataforma, mas eu vou falar rapidinho sobre essas duas coisas aqui. A gente já vai para a parte de sentimentos. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, por favor, porque me ajuda bastante aqui a continuar fazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, então como a gente tinha falado aí no último vídeo, a gente parou aqui nessa parte de plataformas, tá? E aí a gente tem aqui uma parte da ferramenta também, que é a parte regional, em que você consegue analisar a presença aí da sua marca ao redor do mundo, né? E você consegue procurar regiões, né? E, enfim, analisar em regiões específicas. Então, esse projeto aqui, ele foi cadastrado dentro dos Estados Unidos. Então, tudo que eu mostrei até agora, desde o módulo 1, teve como base os Estados Unidos, né? Como base de análise. Então, por exemplo, quando ele foi fazer as análises ali dos prompts, etc., ele levou em consideração a localização, que seria Estados Unidos, tá? Caso, por exemplo, a Nike quisesse, tipo, ter uma análise aí do Brasil, da Europa, etc., aí a gente teria que solicitar regiões aqui para o Profound, né? Então você pode fazer uma solicitação aqui direto pela ferramenta e provavelmente vai ter um custo adicional, porque não é incluso você, tipo, analisar várias regiões em um mesmo plano. Então provavelmente você vai ter que pagar por região, tá? Não sei como funciona. Mas aí vale, claro, né? Dependendo da sua marca, etc., você fazer essa cotação aí com eles, beleza? E a gente tem uma outra parte também aqui, que é a parte de personas. Essa parte de personas, pessoal, a gente já até tem aqui nesse projeto uma definição de persona, né? Que, como eu expliquei para vocês anteriormente, é uma persona demo ali, então não tá mostrando aqui, mas basicamente eu vou explicar para vocês o que é essa função. A função de personas, ela é extremamente vital, que tá ligada ali com o seu ICP, que seria a sua persona ideal, né? O seu target ideal relacionado ali ao seu produto, ao seu serviço. Então, se você for começar a usar o Profound, vale muito a pena você gastar ali umas horas iniciais definindo as personas, para que o Profound entenda com quem que você tem que falar, com quem que você tá falando ali por conta dos prompts que ele vai recomendar. Porque isso é muito importante na hora que ele vai recomendar os prompts, e que aí você vai usar esses prompts para poder criar conteúdo, porque se você começa a trabalhar com ideias de conteúdos que não estão ligadas diretamente com a sua persona, você vai ter um problema ali de desconexão com os objetivos do seu negócio, com quem são as pessoas que você precisa atingir. Então, quanto mais informação você delegar ali para a ferramenta, para ela te trazer prompts que estão ligados com o que de fato é relevante para você, melhor, tá? Então, gaste um tempo aqui na construção das personas, caso você opte aí por trabalhar com essa ferramenta aqui com o Profound, tá? Bom, aí eu vou seguir para a parte de sentimento, que foi a parte que a gente acabou falando bastante aí no último vídeo, mas que a gente não acessou aqui essa parte de sentimento em si, que aí eu vou explicar para vocês. Eu mostrei ali para vocês a questão do sentimento positivo, né? Então, vamos só recapitular. O que é esse sentiment analysis, né? Quando a gente tem menções, citações, etc. na web, né? Ali nas LLMs, o Profound, ele faz uma análise em relação ao contexto daquela citação, daquela menção, para poder entender se ela é uma menção positiva, negativa ou neutra. Esse primeiro gráfico, ele traz aqui uma análise em relação à menção positiva. Então a gente tinha visto inclusive no vídeo anterior, né, que a Nike teve uma queda em menções positivas nos últimos tempos, agora que tá recuperando, mas seria interessante, né, se fosse a Nike, eu teria interesse de entender o porquê que a gente caiu em menções positivas, né? Ou seja, se eu caí em menções positivas, geralmente é porque eu aumentei em menções negativas, né? E aí aqui a gente até tem uma ideia do que pode ter acontecido, né? Então, por exemplo, premium prices e competitive pressure, né? Então, aqui o que o Profound está trazendo é que os preços que estão elencados junto à Nike, eles costumam ser preços mais premium, né, dos produtos da Nike. Então, por conta disso, houveram ali menções negativas
né? Ou seja, aí a gente já pode entender que, a gente pode analisar mais pra frente, né? Mas a gente pode entender que possivelmente os prompts que as pessoas fizeram procura ali dentro do ChatGPT, etc., estão relacionados, por exemplo, a quais são os melhores tênis de corrida econômicos, por exemplo. E aí, nesse caso, a Nike não vai ter uma relevância, porque não vai ter uma relevância tão grande quanto os competidores, porque ela não é competitiva em relação a preço, né? Então, ela pode dizer que ela é competitiva em relação à qualidade, mas ela não é competitiva em relação ao preço, porque tem marcas que entregam praticamente o mesmo produto, mas que tem um preço menor, e aí por isso eles ganham, né? Então, por conta disso, a gente consegue ter uma ideia ali do que pode estar acontecendo, mas aqui a gente consegue ver em detalhes. Então, aqui embaixo, ó, eu consigo ver quais são os tópicos relacionados a essas menções relacionadas aos sentimentos, e eu consigo filtrar. Então, por exemplo, relacionado aos tópicos que eu estou sendo mencionado de forma negativa, quais são? Então, ó, premium pricing, competitive pressure, né? Competição intensiva, durabilidade. Ó, isso aqui já é um ponto que eu, se fosse, né, parte ali do time da Nike, estaria analisando com bastante cautela. Porque, por exemplo, aqui tá falando, ó, que aqui relacionado principalmente à questão de durabilidade, né? Então a Nike se mantém como dominante ali no campo de basquete, por exemplo, né? Dentro da área de basquete, então eles têm um market share grandão, mas quando a gente olha para questões relacionadas à inovação e à durabilidade dos sapatos, a gente já vê que a gente tem alguns pontos ali que estão sendo reforçados, né, que estão sendo trazidos ali nas menções que não são tão positivas. Então, o que a Nike pode fazer para poder assegurar o algoritmo por detrás das LLMs e, portanto, também os usuários e possíveis compradores, de que não, os seus tênis de basquete, eles são de fato duráveis e que eles vão trazer qualidade sim. E claro, gente, que isso aqui também, tô indo muito além, mas, por exemplo, se as pessoas elas estão reclamando mais e mais sobre a durabilidade de um tipo de tênis ali, que é o tipo voltado para quem joga basquete, eu, como marca, também quero analisar o porquê que isso está acontecendo, né? Então, isso poderia até ser utilizado eventualmente como um feedback ao time de produto, né? O pessoal ali que trabalha na frente de produto. Então, tem muita coisa que eu consigo tirar daqui, né? Então, como vocês podem ver, tem vários outros tópicos que eu poderia aqui analisar um por um para eu conseguir entender o porquê que eu tenho menções positivas. E aí aqui eu consigo ver, ó, trending, né? E as positivas e negativas, né? Então, aqui trending é que está em crescimento, né? Seja positiva ou negativa, né? Então aqui eu tenho o número de ocorrências, né? Ou seja, de menções e citações relacionadas a cada um desses tópicos. Então essa parte de sentimento é bem interessante, principalmente também para o time de PR, né? Caso você tenha aí alguém relacionado a isso, ou caso você seja um solopreneur, né? Ou seja, uma pessoa que está ali empreendendo sozinha, também pode ser como se você tivesse aí uma pessoa de PR tendo esses dados aqui para você acessar, beleza? Bom, e aí por fim, pessoal, aqui nessa parte de AI, né, então a gente tem aqui a parte de citações, né, então já expliquei para vocês o que são essa questão das citações, né, citações é quando a gente tem links que são citados ali relacionados ao nosso site, né, aos nossos produtos, então aqui nesse caso a gente consegue ver que em relação ao citation share, a gente vê, no caso a Nike aqui, né, perdeu um pouquinho, o citation rank, né, a gente consegue ver ali que teve uma perda de 5 posições, e aqui, gente, no citation share é bem interessante porque a gente consegue ver, por exemplo, quais são as categorias de citações que a gente possui, né? Se é earned media, se é social, se é institucional, né? Se é PR e assim por diante. E quais são, principalmente, os domínios que vem citando a gente. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que a gente tem uma relevância muito grande do Reddit, né? No mercado americano, que é ali um fórum, né? Então, no Brasil a gente tem também. Eu sei que muita gente usa o Reddit no Brasil, mas não é tão ovacionado ali como o mercado americano, ou até mesmo o mercado europeu. Mas o Reddit ele é muito utilizado para pessoas se comunicarem, né, entre si para falar sobre produtos, serviços, etc. Porque é fórum, né? Então é como se fosse um big open fórum ali, que as pessoas colocam suas opiniões, mandam fotos, vídeos, etc. Ajudam umas as outras sem a influência necessária ali da marca. Então, assim, seria basicamente um equivalente ali a um Reclame Aqui pra gente, tá? Porque tem marcas que, inclusive, já tem ali porque tem como você ter, tipo, uma business account dentro do Reddit e fazer parte dos fóruns em que as pessoas estão falando sobre você, ou até mesmo você criar um big fórum ali e aí dar suporte para os seus consumidores ali dentro, tá? Então, o Reddit, ele é muito forte nesse sentido, tá? Então, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, o top citações pro domínio da Nike vem do Reddit, né? Então a gente consegue ver claramente que o Reddit aqui tem
um número de citações muito grande. Aí a gente tem, inclusive, competidores aparecendo aqui, sites ali de notícia, né? Então, portais, etc. E aí vocês podem falar, nossa, mas por que eu tenho a Olympics aqui, né? Ou seja, um competidor, porque aí a gente poderia criar um conteúdo no blog fazendo ali uma comparação de melhores tênis de corrida, e aí, claramente, para não ficar uma coisa totalmente enviesada, eu vou citar algum tênis do meu competidor e outros tênis meus, e aí eu vou, obviamente, explicar ali para o consumidor que o meu tênis é o melhor. Então, um dos exemplos que eu poderia fazer isso como um competidor, né? E aqui a gente consegue ver claramente que a gente tem esse site aqui da Olympics fazendo isso, né? Eu tenho o YouTube, por exemplo, aparecendo aqui, né? Então é muito interessante a gente conseguir ver e fazer essa análise aqui pra gente conseguir entender essas citações, tá? Então, muitas informações, como vocês podem ver aqui nessa aba de citações, beleza? Então, com isso a gente fecha essa grande parte aqui do AEI. A gente passou por cada um aqui dessas subcategorias que estão dentro dessa análise da visibilidade nas IAs. Pessoal, e aí continuando aqui para nossa próxima opção do menu, né? Então a gente estava aqui, né, no Answer Engine Insights, e aí eu vou para Prompt Volumes. Pessoal, Prompt Volumes é o equivalente ao que a gente tem em uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave, de pesquisa de palavra-chave. Então, basicamente, sabe quando você vai fazer uma pesquisa de palavra-chave ali no SEMrush, no Ahrefs, etc., e você vai ter um momento ali onde você vai conseguir, um lugar, aliás, né, onde você vai conseguir colocar a palavra-chave e vai conseguir pesquisar se aquele termo tem busca. A ideia aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, aqui no Enter Your Keyword, né, prompt, etc. Então, eu vou colocar, por exemplo, men's shoes. Eu vou dar uma analisar. E aí, ele vai me trazer, por exemplo, quanto que essa palavra-chave, ou prompt, né? E aí, aqui ele tá trazendo como prompt, porque ele não traz um dado relacionado ao quanto que isso vem sendo pesquisado no Google, né? Ali na busca tradicional. Ele traz de acordo com as LLMs, né? Então, quanto que isso vem sendo pesquisado dentro das LLMs, tá? Então, aqui a gente tem algumas limitações ainda, como vocês podem ver, ele não me trouxe dados do Perplexity, do Gemini e do Claude, só do ChatGPT, mas você já consegue ter uma ideia, né? Então, é bem interessante. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, que, em média, men's shoes tem uma busca ali de 32.300 por mês, né? É mês. Isso, é mês. Então, aqui eu tenho uma busca mensalizada ali de umas 32 mil buscas por mês. E aqui, ele, inclusive, me traz quais são os prompts que são mais relevantes, né? Ou seja, que são mais buscados relacionados a isso. Então, por exemplo, what men's shoes does Nike offer to buy one, get one, né? Então, quais são ali os tênis da Nike que a Nike oferece dentro da promoção de compra um e ganha outro, né? E aí tem outras coisas também, por exemplo, aqui, what is the EU size equivalent to UK 10.5 men's shoes, né? Ou seja, qual que é o tamanho equivalente da União Europeia no Reino Unido para o tamanho 10.5. Então, tem um universo de coisas que você consegue analisar semelhante ao que uma ferramenta de pesquisa de palavra-chave faria, só que aqui voltado para LLMs. Não é incrível isso aqui? Eu acho muito legal que a gente tem isso aqui agora. Muito possivelmente, esses outros dados aqui, eles não possuem ainda, porque eles devem estar ali alimentando a ferramenta, né? Então, normal ele ainda não ter. Se eu clico aqui em intenção, ele vai me trazer quais são as intenções do prompt, né? Então, aqui ele vai me trazer se é uma intenção generativa, generativa no sentido de tipo não conversacional, porque a gente tem conversacional aqui, né? Mas generativa no sentido de explorar, né? Tipo de entender, aliás, de expandir o conhecimento relacionado àquele tópico. Comercial, que seria de fato ali relacionado a comprar algo, né? Informacional, se informar sobre algo, né? Obter informações, conteúdos, etc. E aí sim, conversacional, que seria basicamente ali aquele prompt que ele é bem mais conversacional mesmo, como se estivesse conversando com uma pessoa, né? Então, aqui ele te traz essa informação. Na parte demográfica, aqui sim, ele já me traz regiões, né, diversas. Então, por exemplo, ele me traz aqui que men's shoes, o prompt em si, né, nos Estados Unidos, ele tem muito mais buscas do que no UK, por exemplo, né? O que pode significar que, mesmo que eu tenha a mesma língua sendo falada nos Estados Unidos, no UK e na Austrália, eu posso ter, obviamente, formas diferentes que a pessoa procura sobre a mesma coisa. Então, aqui
que eu já consigo ter essa análise também. E aqui ele me traz uma hierarquia de keywords, que seria basicamente, a partir disso, como que isso se transforma nisso e assim por diante. Então, eu consigo fazer aqui uma busca estratégica de termos nas LLMs, né? Tendo em vista todo esse conhecimento que a plataforma já acumula sobre o meu projeto, sobre quem eu sou, sobre os meus ICPs e assim por diante, e também sobre a database que a ferramenta já vem acumulando aí há alguns meses. Então, gente, é muito, muito interessante, uma ferramenta bem pronta ali para essa nova era das LLMs, tá? Bom, aqui, pessoal, eu não vou entrar também tão a fundo nessa parte dos agentes, né, Agent Analytics aqui, porque a gente, como eu disse para vocês, essa parte ela é uma daquelas partes que a gente precisaria cadastrar. Eu disse lá no vídeo 1, né, aliás, que a gente precisaria cadastrar, não, a gente precisaria colocar uma tag dentro do site ali do caso da Nike, né, que eu tô fazendo essa análise aqui em cima do projeto da Nike. A gente precisaria colocar uma tag dentro da Nike, dentro do site da Nike, para eu conseguir ter acesso a esses dados. Mas, como eu disse lá no primeiro vídeo, só recapitulando aqui, esses dados, eles são dados relacionados ao como que as IAs, elas vêm crawleando o site, né, como que elas passam no site, qual é a frequência que elas usam ao passar no site, assim por diante. Então, é muito interessante, caso você vá utilizar o Profound, você ter sim isso aqui instalado no seu site, tá? E, por fim, uma parte que eu particularmente não tenho usado tanto nesse outro cliente, porque não é um e-commerce, esse outro cliente que eu atendo, mas é a parte de shopping, né? Que aí eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona. Mas, basicamente, pessoal, aqui essa parte de shopping, ele traz alguns itens adicionais ao que a gente já viu lá no módulo de AEI, onde ele traz aqui a visibilidade de produtos, né, cadastrados ali na loja, né? Então ele traz aqui quais são os produtos que são mais visíveis, ele traz um visibility score em cima dos produtos versus os competidores, ele traz aqui a frequência de posição, ele traz aqui shopping mode rate, né? Então ele traz aqui qual que é aqui, os tópicos, né, e com qual frequência que esses tópicos eles vêm sendo repetido, e ele também traz aqui as marcas por visibilidade em tópico, que eu achei bem interessante, porque isso aqui ele já está relacionado à parte de shopping das LLMs, né, então tanto ali dentro da busca generativa do Google, quanto na busca do ChatGPT, e claro que isso aqui só vai continuar evoluindo, porque a gente sabe que as LLMs vêm aplicando cada vez mais a parte de anúncios e também de shopping dentro das LLMs, né, de recomendação de produto. Então isso aqui, para quem tem e-commerce, acaba se tornando essencial você ter, tá? Então a gente tem aqui a parte de merchants, né? Que eu consigo entender, por exemplo, dentro de segmentos específicos, como que tá o meu share versus os competidores, ó. Então, por exemplo, Foot Locker, Dick's Sporting Goods, né? Hey, Zappos.com, e eu consigo ver aqui quais são os produtos que estão sendo mais recomendados dentro de cada site, né? Então, isso é bem legal. Eu consigo ver também qual que é o brand share por merchant, né? Aqui, e aqui eu consigo, tem uma aba dedicada só a produtos, que eu consigo ver quais são os produtos dentro do meu segmento que tem mais visibilidade, né? Então, inclusive também eu consigo ver como que esse produto ele vem se comportando em relação à visibilidade dentro dos últimos meses, né? Então tem muita informação aqui, pessoal. E por fim eu também tenho a parte de prompts, como que as pessoas procuram esses produtos, quais são os prompts específicos que as pessoas utilizam para procurar esses produtos, porque a partir desses prompts eu consigo criar toda uma estratégia de conteúdo. Então, notem a relevância que é você ter uma ferramenta como essa aqui no seu dia a dia, beleza? Bom, e aí, gente, para fechar, tem uma parte aqui do Profound que é essa parte de agentes. O que é o agentes, tá? Assim como qualquer outro agente que você usa outras ferramentas ali para construir, né? Seja um N8N, um Make.com, etc. O agente, ele visa automatizar alguma tarefa relacionada à parte de SEO. Então, você pode usar um agente aqui para poder criar FAQ, né? Então, você cria um agente que, baseado em um URL, né, dentro do seu site, ele cria já uma estrutura de FAQ para você. Você consegue usar um agente, por exemplo, para poder gerar um post de blog com base em um vídeo do YouTube. Então eu coloco aqui o URL do vídeo do YouTube, ele consegue gerar um post de blog baseado nesse vídeo, porque ele escaneia o vídeo, ele tira o transcript e aí com foco nisso, ele cria um conteúdo já otimizado para IA. Eu consigo criar um robozinho aqui para poder tirar insights do Reddit e assim por diante. Tem muita coisa que eu consigo fazer aqui dentro do Profound, tá?
E, por fim, pessoal, a gente tem a parte de conteúdo, mas a parte de conteúdo eu vou deixar para o nosso último vídeo aqui do Profound, quarto e último vídeo, em que a gente vai explorar essa parte aqui de conteúdo, vou mostrar para vocês como fazer conteúdo usando o Profound, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo até aqui e esta série até aqui. Se você gostou, né, tem gostado aí dos insights que eu tenho trazido para você, por favor, deixa um like aqui no vídeo, é de graça, se inscreve no canal para poder acompanhar os últimos vídeos que a gente vem trazendo por aqui e me conta o que você tá achando, o que você gostaria de aprender, se tem alguma outra ferramenta que eu deveria trazer aqui no canal pra gente explorar juntos, beleza? Vejo você no próximo e último vídeo do Profound, hein? Tchau, tchau!